Então, para quem tá chegando, para quem é novo por aqui, eu sou a Nina Gomes e eu ajudo mulheres a conquistarem sua independência financeira, a multiplicarem o faturamento em até 6 vezes usando o Instagram como principal ferramenta de divulgação dos seus negócios. Então, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, que está participando pela primeira vez de uma live minha. Nessa live de hoje, eu quero falar para você que não está vendendo no Instagram, você que acredita que Stories e Feed aceita a mesma coisa, que funciona da mesma forma. Nessa live eu vou te mostrar que não, através de pesquisas feitas pelo próprio Instagram, concluiu-se o que as pessoas buscam nos stories, o que elas buscam no feed, e se você não sabe dessa diferença, o seu perfil pode estar sendo desinteressante. As pessoas podem não estar interessadas no que você fala, porque você está falando a mesma coisa, seja no feed, seja nos stories. E por quê? Por que é tão importante a gente entender isso? Por que é tão importante a gente não ser ignorado pelas pessoas, os nossos seguidores não estarem desinteressados pelo nosso assunto? Porque seguidor desinteressado, ele não curte, não comenta, não interage com o nosso perfil. E a gente sabe que não interagir com o perfil é um sinal para o Instagram de que aquela pessoa não está interessada no que você posta. E cada vez menos ela vai receber as suas publicações. Ela vai parar de ver seus posts no feed, vai parar de ver seus posts nos stories, suas visualizações vão começar a cair nas publicações, tanto no feed quanto nos stories. E se seu seguidor não recebe nada que você posta, como ele vai comprar de você? Impossível. Como que ele vai ter interesse no que você vende se ele não está recebendo as suas publicações? Então hoje a gente vai resolver esse problema. Você vai entender de uma vez por todas a diferença entre feed e stories e não vai cometer mais o erro de ser desinteressante para o seu seguidor. O tema dessa live é que não é interessante você postar as mesmas coisas no Facebook, no feed e nos stories. Isso vai se tornar desinteressante para o seu seguidor. E essa informação que eu venho trazer, ela não veio da minha cabeça. O Facebook, ele fez uma pesquisa. Para quem não sabe, o Facebook é dono do Instagram também. Então, tudo que é relacionado com o Instagram, quem traz os dados, quem faz as pesquisas é o Facebook. Então, o Facebook fez uma pesquisa com mais de 10 mil usuários do Instagram de 4 países: Brasil, Indonésia, Estados Unidos e Reino Unido, para perguntar, para entender como que eles enxergam tanto o feed quanto os stories, o que os levam a pesquisar, a olhar as coisas no feed e nos stories. E tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje tá baseado nessa pesquisa. Então, é uma pesquisa real, levantada pelo próprio Facebook, com dados muito importantes e que mostram o Brasil como um dos países que mais consome stories. Vejam só o poder dos stories. O Brasil é um dos países que mais consome stories do mundo. E nessa pesquisa, dentro desses 4 países, o Brasil é o país que mais usa as interações dos stories. A população brasileira está muito disposta a interagir dentro dos stories. Se quando você posta uma caixinha de perguntas, se quando você posta uma enquete, ninguém fala com você, alguma coisa você está fazendo errado. Por quê? Porque o Brasil é o país que mais interage nos stories. A gente precisa corrigir essa rota para que você também possa usar dessas ferramentas de interação de forma assertiva. Se você tá postando a mesma coisa no feed e a mesma coisa nos stories, isso pode ser um dos motivos pelos quais você não tem interação nos stories. Qual que é a diferença, gente, principal entre o feed e os stories? Nos stories, a gente tem uma experiência de tela cheia na vertical. Hoje em dia, o mundo tá vertical. A forma como a gente segura o celular é o celular na vertical. É a forma mais fácil da gente segurar o celular. E, gente, nós seres humanos somos preguiçosos. A gente tem preguiça de virar o celular. E é por conta disso que os stories fizeram tanto sucesso num período de tempo tão curto.
É muito fácil segurar o celular na vertical para assistir, consumir o conteúdo dos stories. O que acontece? Um erro muito comum que eu vejo aqui no Instagram. Vocês esquecem desse detalhe que os stories nos dá de poder transmitir alguma coisa numa tela inteira, poder ocupar o celular inteiro da pessoa sem nenhuma distração, igual a gente tá aqui agora, sou eu e você. Se eu desativar os comentários, a distração é zero, eu tô ocupando 100% da sua tela de celular. Você tem a oportunidade de fazer isso com os stories. E o que muita gente faz? Pega um post que tá lá no feed e simplesmente joga ele aqui nos stories, não usando todo o espaço que a gente tem disponível aqui. Ou fazendo uma arte, a mesma arte para o feed, coloca ela nos stories e não aproveita o espaço que a gente tem aqui. Então, primeira diferença básica, que a gente bate o olho e vê entre feed e stories, é a questão de que nos stories a gente ocupa a tela inteira. A gente impacta quem está do outro lado, podendo usar a tela inteira. Então, a principal diferença é essa. Agora, a segunda diferença, e que tem um motivo para isso, é que os stories, eles duram apenas 24 horas. E por eles durarem apenas 24 horas, por eles serem um conteúdo, por ser um conteúdo efêmero que vai expirar, aqui as pessoas podem ser elas mesmas, elas se sentem mais à vontade para serem autênticas, para serem elas mesmas, porque esse conteúdo vai sumir em 24 horas, tá? Já no feed, isso que eu tô apresentando aqui para vocês não são desvantagens dos stories com relação ao feed, de forma alguma. Nessa pesquisa, todas as pessoas afirmaram utilizar tanto o feed quanto os stories. Tá? Mais da metade afirmaram que usam o feed e os stories todos os dias. Então, a importância do feed e dos stories é a mesma, porém, eles são usados em contextos diferentes. Então, o que o feed tem que os stories não têm? Essa possibilidade de guardar para sempre e apresentar ali para sempre uma informação para o seu seguidor. Então, só com essas duas diferenças, a gente já começa a ver que realmente não tem o porquê você postar a mesma coisa no feed e a mesma coisa nos stories. Eles têm finalidades diferentes. Mas o que eu quero apresentar aqui para vocês, principalmente, é como os seguidores veem o feed e os stories. Essas pessoas, gente, que foram entrevistadas, elas afirmaram que o que elas buscam quando elas vão para os stories? Elas buscam um conteúdo autêntico, ao vivo, sem filtro. Mas não é o filtro ferramenta dos stories, não. É um conteúdo que a pessoa fez e postou. Ele não passou por um crivo, ele não passou por uma edição. É um conteúdo autêntico. Olhem só, as pessoas afirmam que vão para os stories para ver conteúdo autêntico. Existe forma de ser mais autêntico do que mostrando a sua própria cara, do que fazendo vídeos curtos ali, mostrando o que está acontecendo, mostrando o seu dia a dia. Por quê? Porque essas mesmas pessoas, elas falaram que busca esse conteúdo autêntico nos stories, que busca conteúdo para saber o que o outro está fazendo agora. Então, as pessoas querem ver o que está acontecendo na sua empresa hoje. E elas afirmaram também que consomem os stories para se sentirem mais próximas de marcas. Gente, olha que loucura. Nessa pesquisa com essas 10 mil pessoas de 4 países, entendeu-se que 33% dos usuários dos stories disseram que se sentem mais próximos das marcas, que tem muito mais chance de comprar um produto quando encontra essa marca nos stories. 1 em cada 3 pessoas. Imagina, 3 pessoas que veem os seus stories, uma é impactada. Agora, pasme, esse número no Brasil é muito maior. 47% das pessoas disseram que se sentem muito mais impactadas muito mais com vontade de comprar aquela marca quando elas são impactadas por ela
nos stories. É quase metade. A cada 2 pessoas, uma quer comprar o seu produto porque viu nos stories. Porém, você precisa ir de encontro a ela. Essa pessoa já deixou claro que ela quer conteúdo autêntico, que ela quer saber o que está acontecendo no dia a dia da sua empresa, no dia de hoje, que ela quer saber, né, as novidades que está acontecendo, ela quer conhecer mais sobre o que você vende nos stories. E não adianta você pegar, então, uma foto, a mesma foto que você postou lá no feed e postar nos stories. Porque você não vai impactar essa pessoa. Você vai perder a chance de impactar essa uma pessoa que, a cada 2 que tá louca para ser impactada para comprar o seu produto, tá? E essas mesmas pessoas, elas falaram que elas buscam no feed informação e buscam no feed novidades e descobertas sobre a empresa. Então, olhem só como que é diferente. A pessoa vai pro feed, ela viu nos stories, ela vai pro feed para saber mais informações, para ver quais as novidades essa empresa tem, para conhecer mais ainda do produto que ela foi chamada a atenção. Então, não adianta postar a mesma coisa nos 2 lugares. Você precisa postar nos stories de forma autêntica. Não tenho muita paciência para stories longos. Gente, aqui os stories, eles já são divididos a cada 15 segundos, porque aqui é uma comunicação, eu falo aqui porque a live é dentro dos stories, né? Aqui a comunicação é mais rápida, realmente é mais rápida. Eu sempre, no desafio dos stories, vocês vão ver que algumas vezes eu vou falar para vocês fazerem sequência de 4 stories com vídeo. E são 4 stories, não é mais de 4, não é pelo menos 4, são 4. Porque eu acredito que se você não tem muita habilidade aqui nos stories de passar a informação de forma rápida, você não vai conseguir ser atrativo se você passar dos 4 minutos. Mas a verdade é que não existe stories muito longo. Quem falou que tem preguiça de stories muito longo, passou aqui, eu não consegui ver o nome. Você não tem preguiça de assistir um filme de mais de 1 hora, certo? Então, talvez você tenha preguiça de stories chatos muito longos. Mas se for um story legal, você vai assistir até o final. Até porque você já tá aqui comigo há 20 minutos, né? E provavelmente vai ficar aqui comigo até o final, se Deus quiser, pegando toda essa informação. Agora, se é um stories que a pessoa tá devaneando, ela tá falando, ela tá divagando, ela nem sabe direito onde ela quer chegar, realmente vai ser cansativo para quem tá do outro lado. Por isso que eu vou treinar vocês no desafio dos stories a passar informação em apenas 4 stories. Outra coisa, gente, que nessa pesquisa foi levantado, que deixa eu até ver aqui a porcentagem, 53% dos entrevistados disseram que eles são atraídos pelos stories por causa do conteúdo efêmero. Eles disseram que eles gostam dos conteúdos dos stories, que eles vão até os stories, porque eles duram apenas 24 horas. Então fica a minha dica para você que ama salvar tudo nos destaques. Não faça isso, minha amiga. Porque se a pessoa, se ela vai nos stories, ela tem o hábito de ir lá todos os dias, porque ele só dura 24 horas e ela não quer perder as suas atualizações, quando ela sentir que você salva tudo nos destaques, que é um erro super comum, que eu vejo muito por aqui, se ela percebeu que você salva tudo nos destaques, pra que ela vai lá ver os seus stories antes que vire o dia e ela perca? Ela não vai. Então, usa dessa estatística que eu tô te passando, que 53% das pessoas são atraídos pelos stories porque eles duram 24 horas, para fazer valer o gatilho da urgência, gatilho mental da urgência. A pessoa tem que correr lá, senão ela vai perder, senão ela não vai conseguir assistir. Então, usem essa estatística a favor de vocês. Outra coisa que ficou levantada nessa pesquisa é que as pessoas buscam, tanto no feed quanto nos stories, 2 coisas muito importantes: criatividade e beleza visual. Criatividade. Gente, no feed também, tá? No feed e nos stories. E agora eu vou voltar mais pro feed. Por quê? Porque nos stories a gente tem a possibilidade de usar os GIFs, usar as animações que acontecem ali nos stories, que tem ali pra gente sair colando, os stickers,
as enquetes, e aí ele já pode ficar bem criativo. Quem acompanha o quadro Story Minuto, quem acompanha meus stories, vê que eu tô sempre usando essas estratégias, essas coisinhas que eu saio colando na tela dos stories, e eles ficam criativos. Teve uma pessoa que escreveu nos comentários, tipo, vai ser criativa assim lá na China, porque todo dia você traz uma novidade nos stories. As pessoas que falaram que buscam criatividade, seja no feed, nos stories, elas disseram que no feed, principalmente, elas querem ser inspiradas. E aí, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas fotos que eu achei que eu me senti inspirada quando eu vi. Muita gente fala, eu vendo produto, como que eu vou inspirar as pessoas com as minhas fotos? Eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela. Quando a gente entra no explorar do Instagram, quando você clica naquela lupinha do Instagram, vai abrir o explorar. E ali em cima, do lado de IGTV, tem um botãozinho que chama loja. E aí quando você clica lá na loja, é o que eu uso para me inspirar com relação a foto de produtos. Porque vai aparecer só foto de coisas sendo vendidas. E você pode se inspirar ali. E aí eu peguei algumas imagens para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui a pessoa vende esse vaso. Ela faz esse vaso artesanal e aí a foto que ela usou foi essa foto num ângulo super diferente. Vejam só, o produto tá em cima de uma prateleirinha e o ângulo que tá sendo tirado, tá muito bonita essa foto. É uma foto que inspira, é uma foto que você para prestar mais atenção nela. É o tipo de foto que eu chamo de foto que quebra padrão. Vou colocar uma outra aqui para vocês verem. Olha só, esses enfeitezinhos de flamingo, eles estão inseridos dentro de um ambiente. E inspira, é uma foto que você para ver mais, é uma foto inspiradora. Gente, quando eu falo de foto que quebra padrão, aí acontece um problema, porque vocês piram totalmente. Acha que quebrar padrão é fazer uma coisa absurda. E o maior erro que vocês cometem é na foto que não quebra padrão, a foto que é o fundo branco e o produto lá no meio, ela é sem graça, ela não inspira. E quando vocês tentam forçar muito uma foto que quebra um padrão, vocês tiram o foco do que vocês vendem. Fica perdido o que você vende ali na foto. Então lembrem sempre, nessas duas fotos que quebram padrão, o foco tá no produto que está sendo vendido. O foco tá no que você quer chamar atenção, mas ela está em um ambiente para inspirar. Uma vez que nós entendemos que os usuários do Instagram rolam o feed de notícia para terem informação, para conhecerem mais sobre marcas e produtos e para se inspirarem. Então vejam só. Eu peguei aqui uma foto de uma aluna minha. Ela vende meia. Aí você vai pensar, meu Deus do céu, como eu faço uma foto inspiradora com meia? Olhem só. Eu peguei essa foto dela aqui para mostrar para vocês. É uma foto linda. Poderia ser só uma meia num fundo branco, mas olha que lindo que ficou. O foco tá na meia, mas tem um ambiente todo inspirador que eu penso assim, nossa, eu preciso comprar essa meia para eu poder fazer uma foto com a minha filha desse jeito. Olhem essa aqui. Tal mãe, tal filho, né? Tem a mãe com o tênisinho e a meia e no meio o bebezinho com a meia. Na hora que você vê, você é imediatamente inspirado, se você tem um bebê, a querer fazer uma foto igual. E é isso que a gente quer proporcionar aqui no Instagram para o nosso seguidor. A gente quer que ele veja o que a gente venda e fale assim, meu Deus, eu preciso disso. Como que eu posso viver a minha vida, passar pela vida sem fazer uma foto com uma meia colorida dessa? É essa sensação que a gente quer causar. E aí a gente vai ter muito mais interesse em comprar dessa pessoa. Tá? Então, isso é o exemplo que eu trouxe para vocês de fotos que quebrem padrão. E eu só quero pedir para vocês tomarem cuidado na hora de fazer a foto que quebra padrão. A foto que quebra padrão precisa ter como foco principal o que você vende.
Teve uma aluna que fez uma foto, ela postou lá na comunidade, ela não vende produto. E aí, para ela achou mais difícil ainda fazer essa foto. Ela tem um blog de maternidade. Ela fez uma foto linda, que era uma xícara de chá. Eu não vou me lembrar bem ao certo como que era. Era uma xícara de chá, um livro de maternidade. A foto foi feita por trás do óculos dela. Então, parecia que era a visão dela para a foto que foi tirada. Ficou a coisa mais linda. E com certeza é uma foto que, rolando no feed, você para porque te chama a atenção. Então, lembrem essa regrinha. As pessoas vão para os stories basicamente para serem alimentadas com a autenticidade da marca, com gente como a gente, com o que acontece ali todos os dias, e vão para o feed para serem inspiradas. Agora vocês já sabem os 2 motivos principais pelos quais as pessoas rolam o feed e pelos quais elas vão lá nos stories consumir o conteúdo. Não dá, diante disso, para postar a mesma coisa nos 2, tá? Então, vamos dar uma recapitulada aqui, gente. Feed precisa ser informativo, ter posts informativos, ter posts onde a pessoa vai conseguir conhecer sobre a marca, ter posts onde as pessoas vão saber novidades, benefícios, tudo sobre o produto que você vende ou serviço em detalhes. E, sobretudo, em cima de todos esses 3 pontos, as pessoas vão ser inspiradas, independente do tipo de post que você está fazendo. Pode ser um post de informação, ela vai ser inspirada. Um post de produto, ela vai ser inspirada. Um post sobre a marca, ela vai ser inspirada. Eu sempre aconselho muito vocês contarem a história de vocês. Um post contando a história da empresa. Esse post atrás da história da empresa precisa inspirar quem está do outro lado. A palavra-chave para feed é inspiração. Tudo no feed precisa inspirar. E a palavra-chave para os stories é conteúdo ao vivo, não editado. Eu quero ver quem você é de verdade, para eu saber se eu posso confiar em você, para eu saber se você tem os mesmos valores que eu. Aqui nos meus stories, eu sempre coloco um pouco da minha vida, eu sempre apresento um pouco da minha família, do meu dia a dia, além do meu trabalho. Eu apresento a minha vulnerabilidade. Eu entro, às vezes, nos stories para mostrar como eu sou vulnerável, falando que eu estou chateada com alguma coisa. Ou para mostrar um posicionamento. Outra coisa que as pessoas gostam muito de ver nos stories é o seu posicionamento sobre determinada coisa. Dar um exemplo para vocês. Eu não acredito na venda direta, que é aquela venda onde você vende por vender aqui no Instagram. Eu só acredito no marketing de conteúdo. Eu acho que ele tem muito mais resultado, onde a venda é consequência de um relacionamento. E por conta disso, eu crio relacionamentos. E eu deixo esse posicionamento muito claro. Por quê? Porque a pessoa que quer aprender venda direta, a pessoa que não quer produzir conteúdo, a pessoa que não quer se relacionar, eu não quero ela comigo. Eu não atraio ela para as minhas redes sociais. Não porque eu não gosto dela, mas porque a gente pensa diferente. Então a pessoa vai lá para os stories para ela ver se você é compatível com o que ela acredita. Se os seus valores são compatíveis com os valores dela. Então, autenticidade é a palavra-chave para os stories. Mas, sempre tem um mas no final. Sempre tem um mas no final. As pessoas dessa pesquisa, elas também disseram que, embora elas associem o feed ao produto, ao que está sendo vendido, elas querem ver esse produto e o que está sendo vendido também nos stories. Só que elas não querem ver da mesma forma. Elas querem que você use toda a tela dos stories para mostrar o que você vende em detalhes. Então, gente, aquela foto que quebra padrão, ela é pro feed. Ela não vai ter o mesmo efeito nos stories. Nos stories, nada melhor do que vídeos curtos. Em 15 segundos, você consegue pegar a caneca que você vende. Olha, gente, essa caneca. Vejam como no vídeo você consegue ter a dimensão do tamanho dela. Você consegue ver melhor a qualidade da impressão. Se fosse uma foto, poderia ser retocado, tá?
Então, o vídeo para mostrar os produtos, ele é melhor tanto para o feed quanto para os stories. Mas no feed, tem a foto que quebra padrão, tem muito impacto. Ela impacta muito as pessoas que estão ali rolando o feed, tá? Então, mostrem, não deixem de mostrar o que vocês vendem, as novidades da sua empresa também nos stories, porém de forma autêntica e de forma que você vai se conectar com a pessoa, mostrando que você é gente como a gente, é gente como ela. E isso conecta demais. A gente já entendeu as diferenças entre feed e stories. Não vamos mais produzir o mesmo conteúdo. Nina, compartilhar o conteúdo do feed nos stories é ruim? Então, não é. Você pode levar as pessoas dos seus stories para o seu feed. Isso é ótimo. Porém, não pode ser uma réplica. Tudo que você posta no feed, você posta nos stories. Ou o contrário. O que você pode fazer é, você tá conversando com a pessoa, você tá contando para ela, gente, acabei de desenvolver essa caneca aqui na minha empresa. Ela é ergonômica, a mão encaixa direitinho, ela não esquenta do lado de fora, mesmo que o líquido dentro esteja muito quente. A impressão dela não sai, mesmo você lavando. Essa aqui eu já lavei várias vezes para mostrar. E é isso, você apresentou a sua caneca. No seu próximo stories, pode ser aquela foto inspiradora da caneca compartilhada nos stories, para levar a pessoa para o feed, porque aí lá no feed vai ter mais informações sobre essa caneca. Talvez, se você já tem um InstaShop, vai ter inclusive a sacolinha para a pessoa clicar e ver o preço e de repente comprar. Tá? Então, combinar as duas coisas, mas lembrando da essência de cada um. Stories, conectividade, autenticidade, feed, inspiração, informação. Eu postando a mesma foto nos dois, achando que tava arrasando. Gente, mesmo que vocês não soubessem, né, desse contexto que eu tô trazendo pra vocês, imagina se vocês seguem uma pessoa e você descobre, né, você tá seguindo ela já tem um tempo e tudo que tá no feed tá nos stories. Você vai deixar de consumir um ou outro. E como a gente sabe que todas as pessoas consomem, todas as pessoas não, metade dos usuários do Instagram consomem feed e stories todos os dias, você postar a mesma coisa em um e outro, você perde a chance de impactar essa pessoa duas vezes. Tá? Então não façam isso. Amei a caneca. Essa caneca é o meu xodó. Quem te critica não paga suas contas. Então, aproveitando que eu tô falando de autenticidade nos stories, gente, quem te critica não paga sua conta. Vem ser autêntico, vem mostrar quem você é. Você pode desagradar uma pessoa, mas pode ter dezenas que gostam de você. Não perca a oportunidade de impactar outras pessoas simplesmente porque você tem vergonha, tem medo de desagradar alguém. Quem te critica não paga suas contas. Esses dias, sem querer, postei fotos das minhas peças no status do WhatsApp. Teve um tanto de curtida. Gente, ano passado, quando eu fui pra Califórnia no evento do Facebook, eles trouxeram pra gente, lá eles não chamam de status do WhatsApp, eles chamam de stories, WhatsApp Stories. E eles trouxeram pra gente que o WhatsApp Stories, ele tem mais visualização do que qualquer outro story. Ele tem mais visualização do que o Instagram, mais visualização do que o Facebook Stories, do que o Messenger Stories. Ele é muito, muito poderoso. Eu fiquei muito surpresa, porque é uma ferramenta que eu não uso. Eu nem sabia que existia, pra falar a verdade. Mas eu tenho alunas que falam que é só postar no status do WhatsApp que vende. Então é algo que vocês podem explorar se a sua persona for alguém que consome esse conteúdo. Como você disse aqui, que já teve um tanto de curtida, significa que a sua persona visualiza. Então vale a pena investir nisso, postar lá também. O que deixar nos destaques, então? O que é realmente destaque? O que precisa ser destacado? A função dos destaques é facilitar a vida do seu seguidor, para que ele encontre de forma mais fácil, mais rápida, mais prática as informações que ele precisa para tomar a decisão de compra. Então, o que eu posso colocar ali? Eu posso colocar os meus contatos,
Se eu tiver mais de um contato, não cabe na bio, eu posso criar um destaque só com contato. Eu posso criar um destaque, por exemplo, de prova social, que são só com depoimentos de quem já comprou de mim e aprova a compra. Por que eu criaria esse destaque? Porque é parte do que vai fazer com que o seu seguidor tome a decisão de virar cliente, vai ajudar no processo de compra. Eu posso, de repente, se o meu produto tem coleções diferentes, eu posso fazer um destaque para cada coleção, para facilitar a vida dessa pessoa a se tornar cliente. Se eu vendo serviço, eu posso fazer um destaque com cada um dos serviços que eu vendo, explicando cada um deles. O que mais, por exemplo, pode ajudar nesse processo de compra? No meu caso, quanto mais autoridade eu mostro, melhor, mais fácil é da pessoa querer comprar o meu curso. Então, tem lá os comentários, os depoimentos das pessoas que compraram e gostaram. E quando eu mostro que eu estou com alguém que tem autoridade, quando eu mostro que eu estou numa conferência com Mark Zuckerberg, que é uma autoridade, isso ajuda a pessoa a ter mais confiança a comprar de mim. Então, faz parte do processo de compra. Então, vai para os destaques. Agora, todo o resto não precisa. É só o que você realmente precisa destacar para que a pessoa se torne o seu cliente. Isso vai variar de negócio para negócio. Eu não vou falar para cada negócio que tem que ficar de destaque. Isso é vocês que vão definir. Mas tenham em mente que os destaques devem ter coisas que vão facilitar o seguidor a comprar de mim. Tem muita gente que fala, que me pede assim, dicas para um nicho específico. Antigamente eu fazia muito isso. Eu parava e dava dica para um nicho específico. E aí eu percebi que eu não estava sendo uma fonte para vocês. Eu estava sendo um remédio. E eu não quero ser remédio, eu quero ser fonte de conhecimento. Eu expliquei para vocês aqui a essência dos stories, a essência do feed. Você vai pegar o que eu te ensinei e vai aplicar no seu negócio. Antigamente eu fazia concursos aqui para analisar o feed, para analisar o perfil. Eu fiz isso na última turma com os meus alunos, estou liberando as análises de perfil, mas já não vou fazer mais. Por quê? Porque você tem que saber aplicar o que eu te ensino no seu negócio. Você tem que ir lá no seu feed depois dessa live, ir lá no seu feed e ver se as suas fotos são inspiradoras. Ir lá nos seus stories e ver se eles são autênticos. Se eu parar a live para dar uma dica para cada um dos nichos, e quando acabar as dicas que eu dei, você não vai saber fazer diferente do que eu falei aqui. Então, não, gente, não vou dar dica específica para cada nicho. Você conhece a sua persona, você conhece o nicho que você escolheu para trabalhar. Pega a ideia, inspiração. Como eu posso inspirar as pessoas? Como eu posso fazer uma foto da sobrancelha que vai inspirar as pessoas? Como eu posso fazer um story sobre plano de saúde que vai inspirar? Como eu posso fazer uma informação, um post informativo sobre cartão digital que vai inspirar as pessoas? Tá? Peguem o conceito e apliquem no negócio de vocês. Eu tô muito comprometida a ver mais mulheres donas do próprio negócio. Eu tô cansada dessa história de abrir o meu direct e ter um monte de mensagem de mulher em depressão porque tá com a vida financeira bagunçada, porque depende do marido e o marido trata mal. Gente, eu cansei. Eu não quero mais ver isso. Eu não quero mais ver isso e eu vou contribuir com tudo que eu posso para ajudar nessa causa, porque é uma coisa que me toca muito forte. Então, todas as vezes que eu abrir esse celular para fazer uma live, vocês podem ter certeza que eu tô dando o meu melhor, que eu tô entregando tudo que eu tenho de conteúdo. E quando eu decidir, eu não vou mais dar dicas para cada nicho, é porque eu não quero que vocês aceitem migalhas mais. Chega de aceitar menos do que você merece. Eu vir aqui dar uma diquinha aqui, uma diquinha ali, é migalha. Eu preciso te ensinar a pescar. Eu não posso ficar te dando peixe a cada live e eu não vou fazer isso mais. Então põe na sua cabeça, a frase da live de hoje é: chega de aceitar menos do que você merece. Em todas as áreas da sua vida. 2 pessoas aqui falaram que não é boa nisso, acredito que em mídias sociais, e já estão assim, você já sente na mensagem da pessoa que ela tá pra baixo. Eu já consigo ver ela assim, mas eu não sou boa nisso.
Então nunca vai ficar 100%. Apaga da sua vida essa crença limitante. Enquanto você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. Talvez as suas vendas não estejam muito boas porque você não acredita em você. Você não acredita que você pode. E enquanto você não acreditar que pode, assim como qualquer pessoa que está aqui nessa live pode, você não vai conseguir. Não adianta eu acreditar em você. Porque eu acredito até que me prove o contrário. Eu acredito em todos vocês até que me provem o contrário. Só que não basta eu acreditar. Você precisa acreditar que você consegue. E a primeira coisa é tirar isso de que eu não sou boa. Ah, eu não tenho dom pra isso. Gente, pelo amor de Deus. Eu fui ter meu primeiro computador quando eu já tinha 20 anos de idade. E eu tô aqui ensinando pra vocês as altas tecnologias da vida dos Paranauê, tudo. Eu não tinha internet. Quando muitos de vocês já tinham internet, eu não tinha internet. Eu poderia muito bem me colocar na posição de que, é muito difícil pra mim. Mas não, eu consegui, você consegue, todos nós conseguimos, porque nós somos mulheres poderosas. Então, tirem essa crença limitante de que é muito difícil. Aqui eu sou mãe de 3, tenho uma bebê com 1 mês e 15 dias, meu filho do meio tem 1 ano e meu filho mais velho tem 8 anos. É desafiador, parte disso que eu me propus a fazer envolve dizer não para eles, mas eu tenho a consciência de que tudo que eu tô fazendo, seja pela minha carreira ou seja por fazer parte de um mundo melhor. Porque quando eu venho aqui incentivar mulheres, o meu único objetivo é ter um mundo melhor para minha filha crescer nele, tudo é por eles. Tudo que eu faço é pelos meus filhos. Até o não que eu tenho que dar para eles às vezes, até deixar a Bela com o pai lá sem eu, que ela chora muito quando eu não tô perto, é por ela. Então, mas para as outras mães que estão aqui na live, entendam que às vezes o não que a gente dá para o nosso filho é pro bem dele, por mais que doa. E eu faço tudo por eles. É desafiador? É super desafiador, mas vale a pena, vale muito a pena.